Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos sentando. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 15. Evangelho de São João, capítulo 15. Versículos de 1 ao 2. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de 1 ao 2. Bom dia, pessoal. Então, graças a Deus, né? Mais uma vez, em nome de Jesus, para a maior honra e glória do seu nome, para melhor agradá-lo e servi-lo, estamos mais uma vez na sua presença. Como é bom, né? Todo dia quando a gente acorda e percebe que ainda está na presença de Deus, é muito bom, né? Graças a Deus. Num mundo tão difícil de seguir a Jesus, cada dia precisa ser comemorado, né? Cada dia precisa ser comemorado, né? É uma vitória todos os dias. Por isso que é bom lembrar, é sempre bom lembrar que o dia de hoje basta, né? Se a gente estiver concentrado nisso, o dia de hoje basta. Amanhã nós vamos acordar na presença do Senhor, né? É uma luta constante, não é isso? É uma maravilha. Mais de 20 anos, né, de caminhada, são 16 anos de comunidade, e mais de 20 anos de caminhada, você permanecer, como nós dizíamos ontem, permanecer, né? Porque o segredo está em permanecer, né? Custe o que custar, permanecer. Tem dia que você vai estar no chão, mas se você permanecer, alguém vai te encontrar e vai te levantar, né? Tem dia que você vai estar ferido, e mesmo, né, ferido, caminhando, as feridas vão sendo cicatrizadas ao longo do tempo. O segredo é permanecer, né? Eu gosto muito de uma oração que o pessoal costuma rezar ela em ação de graças, né? Alma de Cristo, né? Santificar. Mas eu tirei um pedacinho dessa oração para mim fazer oração nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu sempre rezei durante 1 ano e meio, assim, todos os dias, passando por uma grande prova. Eu dizia para o Senhor, né? Não permitais que eu me separe de vós. Não permitais que eu me separe de vós, mas do espírito maligno libertai-nos, né? É um trechinho dessa oração Alma de Cristo. Não permitais que eu me separe de vós, né? Mas do espírito maligno defendei-me. Essa oração é muito importante, porque tem dia na caminhada que a gente pensa em separar de Jesus, né? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Aquele momento assim, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para o mundo. Talvez nem voltar para o mundo, mas eu não vou andar do jeito que eu estou mais não, tá, né? A gente quer fazer as coisas, o pessoal não dá valor. Então é nessa hora que a gente tem que fazer essa oração. Não permitais que eu me separe de vós, né? E eu tenho certeza absoluta que se o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, não permitir que nenhum de nós se separe dele, a seu tempo nós veremos os frutos, a seu tempo, né? Gosto muito, eu moro na zona rural, né? Eu moro em um sítio, né? Onde é a sede da comunidade, e eu gosto muito, mas muito da natureza, porque a natureza é um espetáculo da criação, né? Se a gente parar um pouco para contemplar a natureza, logo nós vamos perceber, aliás, o quanto Deus é perfeito, né? Tudo em ordem,
né? Agora nós estamos entrando no tempo da primavera, né? É bonito. Eu amo os ipês. Assim, olha, gente, os ipês para mim, toda vez que eu vejo um ipê, a impressão que eu tenho é Deus, né, entregando aquele buquezão para mim, fala assim, olha, né? Quem é que não gosta de ganhar flor, né? Aqueles ipês, aqueles buquês, lá na minha região tem o ipê amarelo, né? Que é o ipê que a gente fala que é próprio da natureza mesmo. Aquele buquezão. Aí não tem como não ficar impressionado com aquilo, né? E aí vai saindo do inverno, umas árvores quase, para quem não conhece, mortas, sem flor, né? A gente chama isso período de dormência. Você sabe que uma árvore dessa aqui, ó, que está aqui, olha aqui do lado, tá vendo essa árvore aí, ó, seca? Ela está no período de dormência. Ela mesma derruba as folhas para poder sobreviver, né? Ela puxa menos energia do solo e por isso consegue ficar viva. Logo nós veremos as folhas. Passa o período de dormência, ela logo brota as folhas e começa a ter vida de novo, né? Quantas vezes na vida espiritual também é assim, né? A gente fica no período de dormência, produz nada. O pessoal acha que, mas você sumiu, está no período de dormência, né? A natureza, de fato, foi criada por Deus, integrada ao ser humano. E isso é muito bom, né? Muito bom. Então hoje nós estamos dando continuidade. E ontem a Santa Missa e a adoração, né? E depois o nosso grupo de oração pré-encontro, que nós tivemos o grupo de oração ontem, né? Para quem esteve lá ontem, depois da janta, nós fizemos memória lá e começou praticamente o grupo de oração, né? E eu ficava pensando assim, meu Deus, mas como o Senhor é bom, né? Rapaz, mas como Deus é bom, como que a gente precisa de certas coisas, né? Enquanto a gente cantava, de verdade, enquanto a gente cantava lá, eu ficava agradecendo a Deus pela vida de todo mundo que estava lá. Assim, meu Deus, como é bom, como eu preciso desse povo para mim. É verdade. Assim, meu Deus, como eu preciso desse povo. Como eu preciso desse povo, né? Rapaz, mas assim, é porque só Deus conhece o coração da pessoa, né? Só Deus sabe como nós estamos de fato, né? Então, às vezes, diante de alguma tribulação, de alguma perturbação, de alguma tentação, tem certos momentos que vêm para dar um refrigério para a alma, né? Que vem para nos consolar, que vem para dizer que você não está sozinho, que vem para te abastecer, porque foi um abastecimento, né? Então assim, a gente que viajou 10 horas e já chegou aqui já cansado, participou da missa, fez adoração e cansado, vai jantar e de repente começa assim algo que Deus preparou e de repente a gente não quer parar mais, a gente não queria parar mais, assim, caramba, eu fiquei impressionado. Gente, eu fiquei impressionado. Se eu contar na minha cidade, se eu contar para a minha comunidade que eu fui o primeiro a levantar da mesa, ninguém acredita, porque eu sou sempre o último a levantar. Então assim, quando eu falei assim, gente, não queria levantar, porque, né? Porque tem coisas que é água transformada em vinho, né? São águas transformadas em vinho, né? Tem coisa que é só vindo para acreditar. Então é muito bom estar aqui. A comunidade Sacramento de Amor é um sinal visível do poder e da graça de Deus, né? A Sacramento de Amor é de fato um milagre, né, para esses tempos. Não falo só porque eu estou aqui, mas porque ao chegar aqui a gente percebe, né? Aqui, apesar de ser homens e mulheres que cuidam disso aqui, né, mas esse ambiente, esse lugar, essa comunidade é uma obra de Deus, né? E sendo uma obra de Deus, todos nós fazemos parte dela, né? Quando Deus pensou no Sacramento de Amor, Ele falou assim, eu vou criar Sacramento de Amor para você ir pregar lá. Deus criou o Sacramento de Amor
para você vir participar, para você vir cantar, para você vir adorar, né? E não deixa de ser um cuidado de Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. O tema dessa pregação é a polda, né? A polda. Vamos lá, gente. Se prepara, viu? Se prepara, porque tem coisa boa por aí. João capítulo 15, versículos de 1 ao 2. Todo mundo com a Bíblia aí? Quem não tiver com a Bíblia, encosta na pessoa que está com a Bíblia. Vamos pegar o hábito de trazer a Bíblia, de ler a Bíblia. João capítulo 15, versículos de 1 ao 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais frutos ainda. Preste atenção, pessoal, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira. Quem é eu sou? Quem é que está falando aqui? É Jesus. Olha, eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai, quem é o Pai de Jesus? É Deus. Certo? Olha, eu sou, é Jesus que está falando. Então Ele é a videira. E o meu Pai, que é Deus, é o agricultor. Aí Ele diz assim: todo ramo, quem são os ramos? Quem é o ramo? Somos nós. Todo ramo que está em mim e não der fruto, vai ser cortado. Mas todo ramo que estiver nele e estiver dando fruto, Ele vai limpar, Ele vai podar. Mas para que essa poda? Para que dê mais frutos ainda. Palavra da salvação. Então nós precisamos entender uma coisa: por que que Jesus está usando esta figura de linguagem? Com quem que Jesus está falando, afinal de contas? Porque se Jesus estivesse falando para alguém que não conhece de terra, que não conhece de planta, isso aqui não ia servir de nada, porque a pessoa não ia entender. Então Jesus está falando dentro de um contexto provavelmente de pessoas que entendem de agricultura, ou que mexe com agricultura, ou que mexe com planta, pessoas que provavelmente estão ali em contato. Se não mexe, pelo menos conhece o processo, porque senão não teria sentido dele estar falando desse jeito. Então é necessário que, para a gente entender o que Jesus está querendo dizer, a gente entender o processo daquilo que Ele está falando, que vai acontecer. Caso contrário, nós vamos ficar assim, sem saber. Eu gosto muito quando Jesus está pregando, lá no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha, as pessoas acham que é só o capítulo 5, de Mateus, mas o Sermão da Montanha é o 5, 6 e 7, e só depois ele começa a realizar curas e milagres. Então, no Sermão da Montanha, eu gosto muito quando Jesus diz assim: olha os pássaros do céu. Mas por que Jesus está falando para a gente olhar os pássaros do céu? Olha para você ver. Olha os lírios do campo. Olha para você ver. Olha, gente, há algum tempo eu fiz um curso de pós-graduação em logoterapia e comecei a atender como terapeuta, e percebi como que as pessoas, elas precisam somente de parar um pouco para observar as coisas que estão à sua volta, para começarem um processo de cura. As pessoas dificilmente elas percebem o que estão à sua volta, porque elas estão preocupadas demais. E uma das coisas que as Sagradas Escrituras aponta como um problema terrível da palavra não dar fruto é a preocupação, porque a preocupação me impede de ver a realidade, me impede de ver aquilo que está realmente à minha volta. Então nós precisamos entender isso, que é necessário
e é um desejo, e é uma orientação que a igreja dá também, né, de a gente crescer espiritualmente e vai evoluindo na vida espiritual até chegar no ápice da vida de oração. Qual é o ápice da vida de oração? Não sei se você sabe, mas o ápice da vida de oração é a contemplação, né? A contemplação é você olhar para algo e ver Deus naquilo. Não é Deus, mas ver a ação de Deus naquilo que nós estamos vendo, né? Porque se a gente olha para um rincão desse e não percebe a ação de Deus na mente humana que foi capaz de projetar isso aqui para nós estarmos aqui hoje, se a gente olha um microfone, um altar feito desse jeito aqui, um ambão construído para colocar a palavra de Deus, se a gente não ver a ação de Deus nisso aqui, né, nós estamos caminhando para um adoecimento, né, mais cedo ou mais tarde, porque a inteligência humana quem deu foi Deus. Essa capacidade de criação, nós somos criadores com Deus. É bonito você perceber quando um casal tem um filho, né? Essa participação na criação humana. Olha que lindo. Deus poderia ter continuado criando tudo do barro. Nós poderíamos ter continuado, né? Deus poderia ter continuado moldando o barro, soprando, nasce Jean, moldando o barro, nasce Eduardo, soprando o barro, nasce fulano, né? Mas não. Ele cria o ser humano e fala assim: eu quero que vocês participem da criação para vocês entenderem quem eu sou. Quem eu sou, né? E tudo é criado para que a gente possa mergulhar nesse entendimento de quem Deus é. De quem eu achei fantástico o padre ontem, né? Nossa Senhora, eu achei maravilhoso o padre com a história daquela garotinha, né? Nossa, eu fiquei emocionadíssimo com o padre dizendo, né? A garotinha: padre, eu quero ver Jesus. Aí o padre foi lá, mostrou o crucifixo. A garotinha falou assim: não, eu quero ver Jesus. Aqui não é Jesus, aqui representa Jesus. Aí o padre pensou assim: não, eu tenho uma estampa lá. Foi lá e abriu a gaveta e falou assim: olha aqui, não, eu quero ver Jesus. Isso aqui representa Jesus, não é Jesus. Aí o padre se tocou, foi lá, abriu o sacrário, pôs a âmpula em cima da mesa, abriu a tampa, e ela com o pezinho olhou assim, ela assim, né? Agora sim, é verdade. Isso aqui não representa. Agora sim, padre, esse aqui é Jesus, né? Não é representação, né? É lindo, porque a alma humana, ela conhece a Deus. A alma humana não se engana. Mas por que tem tanta gente afastada de Deus? Porque a alma humana está adoecida. Ela está adoecida, né? E uma pessoa adoecida, ela perde certas capacidades, né, que deveriam ter uma pessoa saudável. Então nós precisamos entender que esse processo, né, está ligado a estar com Deus. Eu fiquei pensando assim muito nessa pregação, porque se Jesus está dizendo que o ramo que está nele, olha para você ver, o ramo que está nele e não der fruto, vai ser cortado. Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito triste, porque Deus não enxerta ninguém. Eu vou usar a palavra enxertar porque nós estamos falando de planta. Enxertar, talvez a pessoa não entende o que é enxertar, mas enxertar, aqui tem um tronco, você abre, né, faz um corte aqui, pega um galinho aqui de outra planta, coloca aqui no corte onde tem um tronco e amarra. E daqui a um tempo você pode desamarrar que está grudado. Aquele galho vai se alimentar do tronco, mesmo não sendo dele. Por isso que tem pé de laranja que dá limão, sabia? Se você enxertar, tem pé de laranja que dá limão. Porque aquele galinho de limão vai se alimentar da força do pé de laranja, do tronco, que puxa, né, os nutrientes da terra. Então toda pessoa que é enxertada em Cristo,
Aquele galinho que é pegado e enxertado em Cristo, se aquele galho não produzir fruto, é muito claro que nosso Senhor está dizendo: vai ser cortado. Agora eu te pergunto, para que a gente corta um galho? Para que serve a gente cortar um galho? Para jogar fora. Infelizmente, pessoal, é triste de ouvir e é muito triste de falar, mas é verdade. Quando a gente corta um galho, e nesse caso específico que não está dando fruto, é só para jogar fora, né? Não serve para nada. Mas Jean, mas quando é que nós estamos enxertados? É quando nós somos batizados. A partir do batismo todo mundo é enxertado em Cristo. Então todo batizado, né? Todo batizado, a gente diz por potência, né? Precisa dar fruto. Mas aí você pode perguntar: meu Deus, mas que frutos são estes? É muito complexo, porque se fala de fruto, que frutos são estes? Basta você olhar Gálatas capítulo 5. Se você olhar Gálatas capítulo 5, você vai ver, né? O fruto de alegria. Olha, gente, não tem nada mais insuportável do que se ficar perto de uma pessoa mal-humorada, né? Tudo bem, você está mal-humorado um dia ou outro, ainda dá. Mas uma pessoa que vive mal-humorada, uma pessoa que vive com cara amarrada, né, provavelmente é uma pessoa que não está dando fruto. Porque um dos frutos, né, que Gálatas 5, que diz os frutos do Espírito, é a alegria, é a paz, é o amor, né? E a gente vai, e São Paulo vai citando aos Gálatas vários frutos. Se nós não tivermos, né, estes frutos em nós, provavelmente nós seremos cortados mais cedo ou mais tarde. Porque para que serve um galho ligado ao tronco se ele não dá frutos? Para nada, é só para consumir energia. Então nós precisamos muito pedir a Deus essa graça de entender essa capacidade natural deste galho enxertado ao tronco de dar frutos. Caso contrário, nós ficaremos estéril, e uma planta estéril não serve para nada, né? Vai ser cortado e jogado fora. Essa é a primeira situação que está sendo apresentada aqui no Evangelho de São João. Agora, interessante que ele usa o termo: o galho que estiver ligado a mim. Porque se o galho não estiver ligado a nosso Senhor, não existe capacidade dele realizar uma poda. Me deu a impressão que tem alguma coisa a ver, pessoal. Às vezes a pessoa está ligada a Jesus, e às vezes ela começa até a florir, mas quando chega no tempo da poda, ela faz questão de desvincular, porque a poda é um processo difícil, é um processo muito complicado, porque a poda ela não pode ser feita em qualquer momento da vida da planta. Ela não pode ser feita em qualquer momento. Inclusive, eu acho que agora não. A poda tem o tempo certo de ser realizada, e isso para cada planta específica. Se você pegar a pessoa, também é assim. Cada pessoa tem o seu tempo, né? Agora, com o estudo dos temperamentos, isso ficou muito mais fácil de compreender, né? Eu, por exemplo, se eu quero agilidade para fazer uma coisa, eu não posso pedir um fleumático. Eu não vou pedir um fleumático para fazer uma coisa que eu quero rápida. Nossa senhora, eu tenho um filho fleumático, eu passo raiva, meu Deus do céu. Ele vai fazer, você pode ter certeza que o fleumático vai fazer, viu, pessoal? Ele vai fazer tranquilamente. Mas eu vou falar para você uma coisa: você vai passar muita raiva o fleumático fazer. É diferente de um sanguíneo ou de um colérico. Esse sim, esse vai fazer, e vai fazer muito bem feito, né? Você não vai ter problema. Então, com o estudo dos temperamentos, a gente vai sofrendo menos, porque também a gente tem que entender que isso foi dado, né, a graça de ser desenvolvido, até para a gente não ficar perdendo tempo e não ficar passando raiva desnecessária. Você pode muito bem analisar, estudar e colocar as pecinhas encaixadas nos devidos lugares, para poder adiantar o processo, porque Deus tem pressa, pessoal. Deus tem pressa,
né? Imagina lá, né? Há tempos atrás, quando não tinha tanto diagnóstico que tem hoje, como é que a gente era curado, né? Na sandália, a gente era curado na sandália, na cinta, né? Na sandália, na cinta, não tinha negócio de diagnóstico era tapa na orelha, né? Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil, porque hoje qualquer desvio, por menor que seja, já tem um diagnóstico. Vamos, né? Não que não exista, não que eu estou menosprezando os diagnósticos, não é nada disso, né? Mas nós precisamos entender que existe um processo natural deixado por Deus para ser vivido pelo ser humano. E essa capacidade de viver o natural deixado por Deus foi se perdendo ao longo do tempo, com a invenção maluca da cabeça humana, né? Quando se fala de poda, de purificação, não tem como não atrelar isso a essa rebeldia que a gente está vivendo hoje. Hoje se fala muito, Eduardo, de abuso de autoridade. Hoje se fala muito assim nos meios formativos, principalmente de comunidade, de clero. Mas nós precisamos ficar muito atentos, sabe por quê? Porque esta conversa de abuso de autoridade pode estar vindo como algo para camuflar o exercício da autoridade que dada também, porque se eu não exerço a minha autoridade, né, as coisas vão ficando soltas de qualquer jeito. Na história da salvação, Deus sempre escolheu pessoas para que essas pessoas exercessem autoridade. Agora, o abuso de autoridade está atrelado a questão da liberdade, né? Eu sempre falo com meus meninos na comunidade, às vezes quando os meninos estão assim, muito dando trabalho, eu falo assim: filho, faz favor, vem cá, assim, eu não entendo por que vocês não vão embora, não dá para entender por que vocês não vão embora, né? Assim, a gente vai dar todo o apoio para você ir embora, todo o apoio, né? Não tem problema, a gente dá todo o apoio para você ir embora. Tem gente que quando vai embora, a gente fala: senhora, é tão bom. É tão bom quando alguém vai embora assim. Dá uma paz no coração, né? A pessoa, ela está querendo ser mandada embora. Ela não tem coragem de ir embora, porque ela quer colocar a culpa em alguém, né? Ela quer sair vitoriosa, né? Ela não admite assim que errou na escolha, né? Ela não admite que se equivocou, que ficou empolgada por alguma situação. Ela não admite. E aí ela fica criando situações para que as autoridades constituídas mandem ela embora, porque mandando ela embora, né, ela pode se justificar, falar assim: o povo não tem paciência com a gente, não me ama, não tem zelo, né? Não cuida das feridas e tal. Não, vem cá, filha, faça favor, senta aqui, vamos lá. Filho, vamos lá, assim, o que está acontecendo? Não, você pode ir embora, a gente vai dar todo o apoio necessário. Inclusive, se você quiser ficar um tempo, até arrumar um bom emprego. Não vai arrumar qualquer emprego também, não. Se a gente tivesse um lugar para te dar um emprego, a gente fazia isso com o maior prazer. Te pagava bem para você sair daqui. Podia ser uma alegria maravilhosa, né? Só que a pessoa não quer. Ela quer ser mandada embora. Então nós estamos num tempo de rebeldia, aonde as pessoas vêm. E aí agora que está o segredo. As pessoas, elas vêm livremente. E eu sempre falo isso com os meus meninos que são consagrados lá. Elas livremente, e o pior, não estou falando pior porque é o melhor, diante do altar do Senhor, elas fazem um compromisso livremente, né? De obediência, normalmente é de obediência, de castidade segundo o estado de vida e de pobreza, que precisa ser bem esclarecido essas três situações, principalmente dentro das novas comunidades. Precisa ser muito bem esclarecido para ninguém ter dúvida. Todo mundo entendeu? Entendeu, pronto.
Você sabe que um sim dado no casamento, presta atenção, viu, pessoal? Um sim dado no casamento, sem o conhecimento de causa, sem você entender profundamente o sim que você está dando, é causa de nulidade matrimonial. Porque você fez uma coisa sem saber. Você fez por fazer. Invalida aquele sim. Do mesmo modo, um sim dado por uma congregação religiosa ou por uma comunidade. Se você não teve a palavra é essa. Se você não teve clareza no sim que você está dando, esse sim não teve valor, né? Inclusive dentro do sacramento do matrimônio, que é algo, né? Como o padre mesmo disse ontem, é algo extraordinário. Então nós precisamos entender que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de rebeldia. Entre o galho. Será que pode arrancar aqui, gente? Não. Entre o galinho ficar lá quietinho no tronco para ser podado, a hora que ela vê o agricultor, ela sai fora. Vou querer ser podado, né? Esse trem dói, esse negócio dói. Qual é o nome disso? Rebeldia. O galinho está aqui no tronco. Chegou a hora da poda. E eu vou dizer para você uma coisa: se você não foi podado, você vai ser. Pode acreditar. Não existe possibilidade de não realizar uma poda, porque é um processo natural, é um processo deixado por Deus para que aquele ramo dê mais frutos e frutos mais vigorosos. Só que nós estamos num tempo de rebeldia, onde esse galinho que está aqui, que não está necessariamente inserido na primeira situação, porque o da primeira situação é o quê? O da primeira situação é que ele não deu fruto. Se ele não deu fruto, vai acontecer o quê? O agricultor vem e corta e joga fora, ó. Vai acontecer o quê com esse galinho? Ele vai morrer. Gente, o galho que foi cortado e lançado fora, ele vai morrer. Ele vai fazer o quê? Fala aí para mim. Morrer. Agora nós estamos falando de um galho que não foi lançado fora porque tem umas florzinhas. Você sabe que a flor precede o fruto, né? Antecede o fruto. Não sei se vocês sabem. Agora mesmo, se você reparar, sei por aqui, se você reparar, as mangueiras, né? Os pés de manga estão todos floridos, porque vai chegando o fim do ano, elas vão. Então, depois aquelas flores caem, e na onde que tinha flor nasce o fruto, a manga. Então nós estamos falando de um galho que está florido, que não é o fruto ainda. Você não come a flor, pessoal. Engraçado que a flor do piquezeiro, quem come, lá na minha região, já aconteceu da gente ver, né? Aqueles veados vêm e comem as flores que está no chão. Mas a flor não é o fruto, né? O fruto vem depois da flor. Então, olha para você ver. Tem a florzinha, não deu fruto. A flor está lá. Aí vem o agricultor, sabendo de todo o processo, porque ele estudou, e fala assim: não, eu vou podar mesmo com a flor. Aí você fala assim: nossa, que covardia! Ah, meu Deus, estava tão próximo de dar fruto. Para que isso? Teve uma vez que eu podei um pé de... Tá certo que eu exagerei um pouco, mas foi uma poda, né? Eu podei um pé de acerola lá, que todo mundo bateu um tristezão em todo mundo, que eu pelei esse pé de... Eu deixei só os galhos assim, ó, né? E todo mundo ficou decepcionado. Você matou o pé de acerola, né? Mas não passou muito tempo, né? Com a adubação correta, com a água na quantidade certa, as folhinhas verdinhas e um verde muito mais escuro. Olha, o verde daquelas folhas, muito mais escuro do que as que estavam. Isso significa que são muito mais saudáveis.
E as acerolas que começaram a dar são muito maiores, né? Muito maiores e muito mais vermelhas do que aquelas que estavam dando. Então é óbvio que num processo de poda, muitas pessoas se decepcionam. Às vezes, de fato, dói muito e demora a cicatrizar. Mas o resultado da poda é que faz a gente acreditar que é necessário a realização disso. Então nós precisamos muito permanecer unidos a Jesus e termos na consciência a certeza da necessidade dessa poda, cada um a seu tempo, porque quem realiza, olha que interessante, eu sou a videira, o Pai é o agricultor e os ramos somos nós. Então Deus não vai vir cortar a árvore, porque a árvore é Jesus, ela é a videira, né? Deus vai vir cortar os ramos, aqueles que não dão fruto, joga fora, aqueles que estão dando, dá uma podada para poder, né, apressar e valorizar mais aqueles frutos. Mas é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que é necessária, é uma coisa que não tem como pular, é uma coisa que não tem como burlar isso. Nós devemos nos preparar emocionalmente para isso, né? Eu sempre digo para as pessoas que teve uma vez que eu recebi a ligação de um grande amigo fundador que estava passando por um problema terrível dentro da obra, terrível. E ele me ligou, e aí na ligação, assim, poucos minutos depois que ele tinha me ligado, ele já começou a chorar. E agora, o que é que eu faço? Eu não sei o que é que eu faço, meu Deus, estou desesperado. Eu falei, pessoal, de verdade, eu fiz assim, fulano, para de chorar. Para! Rapaz, levanta a sua cabeça. Olha para o problema e resolva esse problema dentro da sua condição, até na onde você pode ir. Se o problema apareceu, interessante, viu, pessoal, o que o padre falou ontem. Tem coisas que são faladas que precisam de anotar, porque senão depois você não lembra. Olha o que o padre falou ontem. Eu fiz questão de anotar, porque serve por uma grande reflexão. O padre falou ontem. Deixa eu procurar aqui. Dificuldade não é problema. Olha aí, velho. Dificuldade não é problema. Ele disse assim, ó, o problema te puxa para baixo. A dificuldade faz você crescer. Tem gente que está vivendo uma dificuldade, põe a dificuldade como problema, e esse problema puxa para baixo. Dificuldade não é problema, pessoal, né? Então a gente precisa entender profundamente os recados que Deus dá para nós, para que a gente não adoeça, porque, pessoal, é realidade. Estamos vivendo num tempo de pessoas adoecidas, mas adoecidas por quê? Porque não querem obedecer os preceitos de Deus, não querem viver o processo natural de alguém que foi criado para poder produzir frutos, não querem respeitar este processo, né? A pessoa, ela quer determinar como ela tem que viver, a maneira como ela tem que viver. Ela já não acredita mais no processo natural deixado por Deus, para que tudo aconteça ao seu tempo e ao seu modo, ao modo de Deus. E aí o que acontece? Nós estamos vendo com muita clareza, né? Além da rebeldia, um povo adoecido, um povo rebelde, como no Antigo Testamento. Essa semana passada a gente viu isso, né?
O pobre coitado do Moisés, né? Lidando com um povo rebelde, a ponto daquele povo falar assim: olha gente, eu preferia ficar escravo do que ficar dependendo da comida de Deus, porque demorou um pouco. Deus estava dando maná todos os dias, e aquele povo estava enjoado de comer só maná. E o povo falou assim, me lembrou muito o que está acontecendo hoje, de verdade. Entre comer a mesma coisa todo dia e ser escravo, eu prefiro ficar escravo. O povo está falando isso, pessoal. O povo abre mão da liberdade para comer bem. Por isso que a Bíblia fala: olha, cuidado para você o estômago não ser o seu Deus. O povo abre mão da liberdade para ter comida diversificada em cima da mesa. Entre comer o necessário, porque o que Deus dá é o necessário, sim ou não? O que Deus dá é o necessário, sim ou não? Ó gente, o que Deus dá é o necessário, sim ou não? Sim. Entre comer o necessário e ser livre, não, eu prefiro ter uma mesa farta e continuar escravo, com alguém mandando em mim, me dominando. Isso é uma tristeza, pessoal, uma mentalidade de um povo de cabeça dura, que não entendeu quem é Deus. E é por isso que nosso Senhor vem, né, e diz assim: olha, nem só de pão vive o homem. O nosso Senhor sentiu fome, Satanás falou assim: agora vou pegar ele, porque ele deve ser igualzinho o povo do Antigo Testamento, aquele povo lá do deserto. Ele sentiu fome, agora que eu vou pegar ele, olha, vou transformar essa pedra em pão. Ah, meu filho, se enganchou. Ah, nem só de pão vive o homem. E é verdade, sabe por quê? Se você entrar na internet, você vai ver lá algumas pessoas, inclusive, se eu não me engano, aqui do Brasil, que viveram 35, 40, 60 anos alimentando só de Eucaristia, sem beber água e sem comer, acamadas. Olha que coisa impressionante. Presta atenção. Nem só de pão vive o homem. Ah, a barriga doeu, eu senti fome. Ai meu Deus, eu prefiro morrer do que passar fome. Mas nem só de pão vive o homem. E a prova concreta disso são esses milagres eucarísticos, porque de algum modo são milagres eucarísticos. Como é que a pessoa vai viver 40, 50, 60 anos alimentando só de Eucaristia, sem beber água e sem comer nada? É porque o ser humano, ele foi criado para viver só com Deus, e foi perdendo essa capacidade ao longo do tempo, por causa dessas questões, né, humanas, que foi tomando e ocupando o lugar das coisas de Deus. Esta poda, né, ela é necessária por quê? Porque ela traz saúde espiritual, ela traz crescimento espiritual. Esta poda é necessária porque ela faz o homem e a mulher espiritual produzir mais. Ela é necessária porque ela vai dar também uma certa beleza, né? E se as pessoas falam assim: nossa, mas como que você está melhor do que 10 anos atrás? Já falaram: nossa, você está muito melhor do que 10 anos atrás. Ah, meu filho, mas também o tanto que eu já fui poldado. O tanto que eu já fui poldado. A poda tem essa característica: deixa uma planta mais bonita, mais charmosa, né? Você vê uma planta que nunca foi podada, coitada. Gente, é verdadeiramente isso, né? Essa necessidade que faz também, que traz também uma beleza. Porque além dessa saúde espiritual que a poda traz, além do crescimento equilibrado, porque, gente, a pior coisa que tem é você crescer desequilibradamente. Eu sempre disse para um padre amigo meu, um padre que me ensinou muito,
Fala assim: uma das coisas que eu mais agradeço a Deus no início da minha caminhada foi Deus ter me ensinado até na onde eu posso ir. A igreja, ela é linda, né? E a igreja nunca, uma das coisas que mais perturba, escuta que eu estou tá gravando, mas grave nos seus corações. Uma das coisas que mais perturba os pagãos, as seitas que são contra a igreja, é algo chamado hierarquia. A hierarquia é sinônimo de ordem, de equilíbrio. E eu dizia para o padre: padre, olha, logo quando eu cheguei na igreja, sem saber de nada, eu fui descobrindo que na igreja é assim. Eu, como leigo, ando, daqui para cá é só o padre, ó. Ou isso aqui eu não posso fazer, isso aqui é só o padre. Oh, missionário, abençoa esse raminho para mim. Eu falei: não, eu não posso, isso aqui é só o padre. Eu não posso abençoar, eu não tenho essa, né? Eu, como pai, abençoo o meu filho e posso abençoar os filhos espirituais, mas esta bênção que ela está pedindo é uma bênção sacerdotal. Somente o sacerdote, inclusive o diácono também é ordenado para abençoar. Então, quando você vai crescendo de forma equilibrada, evita problema. Porque eu vou até aqui, a pessoa vai... Teve uma situação muito específica, há muitos anos atrás, que a pessoa veio me pedir um direcionamento de uma situação muito delicada. E aí eu falei com ela assim: olha, nessa questão específica, eu não posso te dar um parecer. Eu posso sugerir, né? Eu posso te dizer o que a igreja vai falar, e gostaria que amanhã você procurasse o padre, porque se o padre falar diferente do que eu estou falando, nesse caso específico, você obedece o padre, você não me obedece, porque é ele que tem autoridade para te dizer o que faz ou o que não faz. Aí eu disse para ela, ela procurou o padre, e depois ela falou assim: Jean, olha, o padre disse a mesma coisa que você disse. Então amém, porque se tivesse ficado diferente, você seguiu o padre lá. Porque existe isso, essa hierarquia que a gente chama de um crescimento ordenado, um desenvolvimento ordenado, que de fato é necessário. O padre agora é o padre, aí o padre fala assim: você vai. Quando você chega assim, ó, padre, estou apaixonado, já estou namorando há muito tempo, nós estamos preparando para casar, só que tem um detalhe, a gente é primo carnal. Primo carnal pode casar? Pode, lógico que pode. Pode, primo carnal pode casar, mas para casar precisa da liberação de um bispo. Quando o bispo é um bispo, quando o bispo segue toda a norma canônica, né? Quando o bispo segue toda a lei da igreja, o caso chega na mão do bispo, né? O pedido para liberar aquele casamento entre pessoas do mesmo sangue de primeiro grau, né? O bispo olha lá e fala assim: ó, eu posso autorizar, mas primeiro tem que fazer um exame. O bispo, ele tinha que fazer isso. Ele tem que pedir um exame, que é um exame específico, para ver se não vai dar problema a hora que juntar, né, os dois para ter filho. E só mediante ao resultado que o bispo pode ou não autorizar. Olha que coisa linda. Para que coisa mais linda do que isso, pessoal? Então, eu vindo até aqui e dizendo é só o padre, né? Eu estou preservando a minha imagem e a minha integridade dentro da igreja. Se o padre respeitar o que eu estou dizendo para você, eu falo assim: ó, agora é só o bispo. Só que o bispo também tem um limite, porque o bispo tem um núncio, que é o representante do Papa, e depois o Papa, que é a autoridade máxima. Então nós vamos gradativamente, né, observando esta ordem que tem a igreja, e ela vai crescendo. Por que que às vezes as obras não crescem? Por que que os ministérios não crescem? Por que que os serviços às vezes não crescem? Porque a gente não respeita esta ordem natural das coisas, que são colocadas tudo para a maior honra e glória de Deus.
Então, este crescimento equilibrado é necessário. Essa poda gera uma produção muito maior, muito melhor, espiritualmente falando, dá uma estética, né, na pessoa. A pessoa fica mais, né, vamos dizer assim, de forma visual melhor, uma aparência melhor. Nossa, quanto mais velho você fica, mais bonito você está. Nossa, que maravilha, né? E por último, traz segurança, né? Quando você poda os galhos, né, traz uma certa segurança e evita acidente. Às vezes a pessoa esbarrar num galho que está sobrando. Quantas vezes nós fomos causas de acidente? Porque nós não permitimos, né? Na hora que chegou a hora da poda, eu vazei fora. Porque existe de fato, pessoal, essa necessidade. E nós precisamos de fato, né, ter uma percepção da realidade. Olhar para o que está acontecendo, sobretudo com a minha vida. E é um exercício que eu tenho feito com os missionários lá em casa. Olha para a sua própria vida e faça realmente uma avaliação. Veja, perceba, né? Porque nesse processo de poda, que é diferente de uma poda de uma árvore, Deus precisa da sua autorização. Não porque Deus precisa em si dessa autorização, mas porque Ele te criou com liberdade. Se você falar assim: Deus, eu não quero que você me poda, eu não aceito que você me poda, e ponto final, Ele vai ficar quietinho com a tesourinha na mão. Porque ao contrário de uma planta que não tem vontade própria, que não tem liberdade, o ser humano foi criado por Deus com liberdade. Então, a hora que chega o momento da poda, que a gente pode chamar de purificação, a gente precisa aceitar isso. Por isso que é importante a gente ter conhecimento sobre esse processo. A gente precisa entender que esse processo é um processo natural de pessoas que querem crescer na vida espiritual. É um processo natural de quem almeja subir os degraus da vida espiritual, né? Santa Teresinha fala de degrau, né? Teresa de Ávila fala de morada. Não importa, mas é subindo. Então a gente precisa conhecer, para que a gente também não fique na ignorância. Porque às vezes a gente não entende. No momento da poda a gente acha que a gente está sendo injustiçado. Quantas vezes a gente achou que está sendo injustiçado? Não, é isso mesmo, né? Vamos esperar. Eu estou sendo podado agora, vai levar um tempo, vai levar um tempinho, não sei, para alguns mais, para outros menos. Mas a beleza da poda não é a poda em si, mas o resultado final. Olha, gente, o resultado final da poda, que é a coisa mais linda do mundo. Se você vai, é como diz, né? Porque eu não sei, porque eu nunca parei, mas dizem, né, as mulheres, né, grávidas, que o sofrimento que se tem, né, durante o parto, durante a gravidez e tudo, né? De algum modo isso é suprido pelo nascimento. Né? Aquela alegria de ver o rosto da criança, né? Aquela satisfação de abraçar o fruto do seu ventre. O fruto, a criança é o quê? O fruto, não é isso? O fruto do seu ventre, né? Faz esquecer o processo de cicatrização da poda. Olha, porque o que mais importa não é a poda em si que é necessária, mas o que mais importa é o resultado. Então, a gente precisaria verdadeiramente, se a gente tivesse juízo, eu gosto muito da palavra de Deus quando ela fala, tenha juízo. A gente precisa entender isso. A poda é algo necessário e faz parte do processo. E ao contrário de fugir na hora, ou dizer para Deus, falar eu não quero, a gente precisaria se preparar para isso, de uma forma sublime. Porque o que a poda revela? Gente, a poda revela algo extraordinário. Tem alguém cuidando de mim.
tem alguém que está olhando para mim, tem alguém que está preocupado comigo. No mundo de tantas carências, olha o que a carência faz, pessoal. Eu que tem anos que eu comecei a escrever um livro e nunca terminei. Do título do livro que eu ia pôr, né? Nem sei se vai ser isso ainda, mas eu ia colocar assim, ó: carência afetiva, um câncer. Eu já vi a carência matar muita gente, destruir relacionamento conjugal, de amizade. É algo que vai corroendo, como uma traça, como um cupim dentro de um tronco que ninguém vê. E a hora que você vai balançar a árvore, está só a casca. No mundo de tantas carências, é necessário a poda, porque a poda revela algo extraordinário, que é a presença de alguém que está olhando para mim, que está se preocupando comigo. Olha, pessoal, alguém de fato que está preocupado com a minha vida, com a minha salvação. Alguém que está fazendo algo que talvez até custa para ela fazer, porque você pensa que é só chegar e cortar. Não é só chegar e cortar. Tem os ramos certos, tem a hora certa, tem a quantidade certa. Então é algo que dá trabalho. Não é uma coisa que você chega com o facão e pá, 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 pá. Não. O agricultor, que é o pai, que é responsável pela poda, ele chega com tempo, com paciência. Ele olha para você e, olhando para você, identifica algumas folhas murchas, alguns galhos secos, que não serve para mais nada, que só está ali atrapalhando, e ele vai arrancando. Alguns eles arrancam com a mão, outros eles cortam com a tesoura. E nesse processo dolorido, de dor, a gente vai percebendo, quando a gente tem uma iluminação divina, a gente vai percebendo este cuidado de alguém que está gastando tempo. Gente, gastando tempo. Minha esposa essa semana brincou comigo, falou assim, gente, porque é ela que é minha secretária, né? Ela é minha secretária. Aí eu falo assim, todos os casos, né? De missão, de terapia, de oração, de tudo é com ela. Aí essa semana ela brigou comigo, falou assim, gente, de fato assim, eu estou impressionada esses dias agora, né? Tem 190, 191, 190 é polícia, 191 193 é SAMU, vai ter que criar 19 alguma coisa para Jean, porque está demais. Só que as pessoas, elas estão precisando só de ouvido. Gente, elas estão precisando só de ouvido. E aí eu escutei algo de Ricardinho, que é motorista, né, e baterista, e missionário também. Ele disse assim, como um ouvido é caro. É verdade. Quantas pessoas foram libertas, inclusive de maus, de tormentos, por serem só ouvidas, né? Em um mundo que ninguém tem tempo para nada, em um mundo que, né, o ápice da oração, que é a contemplação, perturba. Pessoal, perturba, né? O ápice da vida de oração é a contemplação, né? O ponto máximo da vida de oração é a contemplação. É a oração onde você está no carro dirigindo e percebe que à sua volta existe uma natureza, e essa natureza foi criada por Deus. E criada por Deus para quê? Deus precisa de natureza? Não. Deus criou a natureza para mim. Uma pesquisa recente agora, pesquisa na internet lá, uma pesquisa recente de uma universidade aí de fora, né, constatou que pessoas
que param para escutar o canto dos pássaros adoecem menos. Olha. E quantos que percebem pássaros à sua volta? Ah, então quer dizer que Jesus já sabia dessa pesquisa, porque ele falou lá no Evangelho: olha os pássaros do céu. Qual é o motivo que eles estão cantando? E por que eles estão cantando? Deus precisa do canto dos pássaros? Não. Deus precisa das árvores que estão à nossa volta? Não. Deus precisa do ar que nós respiramos? Não. Então para que tudo isso se não para nós? Então está na hora, meu irmão, de aceitar da parte de Deus esta poda que a gente chama de purificação. Inclusive é uma das 3 vias, né, que a gente estuda, que é a via da purificação, que é um momento difícil, é verdade, que é um momento que a gente precisa ter muito conhecimento no sentido de iluminação, e ter paciência, porque é verdadeiramente necessário, porque vai vir um resultado. Gente, tem um resultado, e o resultado é que importa. A gente diz, não é como você começa, não é como você está vivendo, mas é como você vai terminar. Tudo é como você vai terminar. Porque de que adianta você ter começado bem? Olha, Judas começou bem, Judas viveu até bem, mas na hora de terminar, terminou de forma trágica. Então não é como você começa e nem como você está vivendo. É tudo importante, faz tudo parte do processo. Mas se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos conectados com aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida, dificilmente a gente vai terminar bem. Dificilmente. É uma denúncia que eu tenho feito. Eu falo de denúncia com muita caridade, né? Porque às vezes quando a gente fala denúncia, aí já vem, ixi Maria, tem que cortar essa parte aí, né? É uma denúncia que eu faço com muita caridade, porque foi algo que Deus falou ao meu coração. Filho, muitos daqueles que você conhece, e quando Deus está falando para mim, Ele está me alertando, viu? Não é porque eu sou melhor não. Muitos daqueles que você conhece e conheceu, trocaram os meus projetos por projetos pessoais. E não é difícil de você encontrar pessoas assim na igreja, com as mais variadas desculpas. E você percebe que normalmente as justificativas de ter mudado de plano são sempre boas. Olha, são sempre boas. Olha, gente, nem tudo que é bom vem de Deus. Imitação de Cristo está lá. Nem tudo que é bom vem de Deus. Se aquilo que é bom te afasta de Deus, inclusive no livro Alma de Todo Apostolado, lá tem uma coisa que, né, até perturba a gente às vezes. No livro Alma de Todo Apostolado está lá escrito: se a obra social que você tem, Eduardo, se o bem que você faz para as pessoas aqui na terra, se isso está ocupando o lugar de Deus na sua vida, para de fazer agora. Olha que coisa, contrariando tudo e todos. Porque ontem eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que é ruim, assim, é só na igreja que existe isso, né? No mundo não existe. Você chega e se apresenta: meu nome é Jean, sou formado em teologia, pós-graduado em logoterapia. Fica parecendo que a gente está querendo, né, trazer qualidade o que a gente vai falar, né? Aí eu fiquei pensando assim, seria tão bom falar assim, ó, meu nome é Jean e eu não faço nada a não ser ficar aos pés do Senhor. Porque entre Marta, que estava lá lavando, limpando e tudo, e Maria, que ficou aos pés, ele falou assim, ó, o necessário é isso. Só que se você falar que não está fazendo nada na igreja, só rezando, isso é um BO, é um boletim de ocorrência.
pessoal? Porque as pessoas elas estão querendo adequar o evangelho à própria vida, à própria realidade, aquilo que é próprio da pessoa. Porque o trabalho, muitas vezes, eu tenho uma pessoa lá na comunidade que a pessoa é um trator para trabalhar. Gente, olha, sinceridade, eu duvido assim encontrar alguém que trabalha mais do que aquela pessoa. Mas quando você encontra alguém assim, você pode ter certeza que isso nada mais é do que uma fuga da realidade. Porque a pessoa não consegue parar para olhar para ela. Tem alguma coisa dentro dela muito mal resolvida que talvez vai gerar muito problema se ela parar. Então eu preciso me ocupar. Porque me ocupando, eu vou cansar e não tem tempo para pensar naquilo que é essencial, naquilo que tem que ser poldado. Senhor, pode vir me poldar. Se chegou minha vez, eu estou aqui. Mesmo que talvez eu ainda não esteja preparado, porque na maioria das vezes a gente nunca está. Mas se chegou a hora da poda, eu vou permanecer. Uma coisa eu te peço: nunca me deixe ligado à voz sem produzir fruto, porque essa é a pior situação que existe. Não permita que eu fique ligado à voz sem dar fruto, Senhor. Porque eu não quero morrer, porque eu não quero ser lançado fora. Mas eu quero sim ter uma percepção desta realidade de poda como um processo necessário para que eu cresça na minha vida espiritual e humana, para que eu possa crescer à medida e a estatura e a profundidade daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero ser nada a mais daquilo que o Senhor projetou para mim, nada. Aquele bispo lá de Dom Guilherme, né? Que é o fundador da comunidade, né? Aquele que pregou lá no... Acho que é Dom Guilherme mesmo. Dom Giovanni. Dom Giovanni é um bispo que é fundador de uma comunidade. Dom Giovanni falou assim: olha, a única coisa que importa é a santidade. E a santidade aonde você está, fazendo o que você está fazendo. Isso custa. Isso custa muito. E às vezes vai custar até o seu honorário, até o seu dinheiro, até o seu serviço, até as amizades. A santidade custa. Porque na santidade esse processo natural e necessário vai acontecer. Esse processo de purificação da alma, dos desejos, das vontades. Vamos ficar de pé, pessoal? Das vontades. Porque o que significa poldar? O que significa purificar? Purificar realmente significa tirar os excessos. Gente, meu Deus, tirar os excessos. Excesso de comida, excesso no sono, excesso de açúcar, excesso do óleo, do sal. Os excessos sempre vão prejudicar. Meu Deus, e como é difícil, meu Deus do céu, como é difícil. O excesso do celular, o excesso das conversas, o excesso nas amizades, o excesso nos relacionamentos. Você sabia, pessoal, que até quando a gente está casado, a gente precisa ter uma certa clareza e um certo discernimento que o meu cônjuge precisa de um tempo para ele, porque senão você sufoca a pessoa. O que você está fazendo? Não, só estou aqui, me deixa aqui.
Aí a pessoa chega agarrando, pegando toda hora, beijando toda hora. Teve uma vez, há muitos anos atrás, eu estava lá assim, quieto. E aí minha esposa chega assim, o que você está pensando? Eu falei, nada, não estou pensando nada. Não estou pensando nada. Porque às vezes a pessoa fica quieta. E aí a outra pessoa vai falar assim, meu Deus, só está pensando bobagem. Porque vai pensar o quê? Não, eu só quero ficar quieto. Então a poda significa tirar os excessos. Se torna uma pessoa equilibrada, no sentido de realmente aceitar aquilo que Deus quer. E o convite de Deus para essa manhã não é a poda em si, mas a compreensão daquilo que a poda vem trazer, a compreensão daquilo que é necessário, da finalidade. Porque uma vez eu tendo a compreensão da finalidade, para quê, né? Uma vez eu tendo essa clareza dessa necessidade e dessa finalidade, eu não vou ter dificuldade de passar por isso. Eu não vou me sentir mal, eu não vou me sentir excluído, eu não vou me sentir perseguido. Tem gente que está sendo podada e falando que está sendo perseguido. Não, paciência, para um pouco, deixa acontecer. Deixa acontecer. Gente, eu aprendo tanto com a imitação de Cristo. Às vezes tem uma conversa ali, uma conversa lá, outra conversa aqui, e as pessoas ficam, não, você tem que ir lá para explicar, você tem que ir lá para fazer. Eu falo assim, não, eu não vou lugar nenhum, 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 eu vou ficar aqui. Para que explicar? Não tem nada para explicar. Eu preciso viver. Se a sua consciência estiver tranquila diante de Deus, se aquilo que estiver acontecendo realmente você não tem culpa, deixa as coisas acontecer, vai viver. A pessoa gasta um dia, 2 dias sem dormir porque precisa explicar para alguém uma coisa que é mentira. Não, se é mentira, deixa a mentira. Ah, mas estão falando de você, falando mal, falando. Não, deixa, gente, pelo amor de Deus. É tão bom falar mal da gente. É tão bom. Às vezes o falar mal, Deus permite para colocar a gente no lugar da gente, porque a gente fica se achando um bonzão. Quantas vezes alguém falou mal de mim e era verdade? Não deu nem para ficar com raiva. É verdade que a pessoa está falando. Gente, e o pior de tudo que é verdade o que ela está falando. Não tem como não lembrar de Santa Teresinha. A irmã de congregação chega no corredor, Teresinha, você é uma falsa, você é uma fingida, fica fingindo doença para não trabalhar. Você é uma fingida. Teresinha quietinha olhando, e a irmã, ó, cutucou. Falsa, fingida, puxa saco, você que fica inventando doença, não sei o que, não sei o que. E foi falando, gente, ó, pá, vomitando, pá. E Santa Teresinha olhando. A hora que ela terminou, Teresinha olhou para ela, deu um pequeno sorriso e falou assim, irmã, muito obrigado. Muito obrigado por a senhora estar lembrando quem eu sou. Mas a senhora esqueceu de falar que eu também sou isso. E foi falando mais mal ainda. Porque o que importa não é o que as pessoas falam de você, mas é o que Deus vê de você. É só isso. Então entrega a sua vida para Deus e fala, Senhor, eu sou este ramo que talvez estão com alguns galhos secos, com algumas folhas adoecidas, e talvez, Senhor, não esteja nem na hora da poda, mas eu queria te pedir para antecipar, porque eu vejo necessidade de ser podado. Eu vejo necessidade de ser podada porque eu estou perdendo as forças. Gente, o galho adoecido, as folhas adoecidas faz a gente perdendo as forças. Senhor, mesmo que não tiver no tempo, mesmo que não tiver na época, eu peço, Senhor, com teu poder e com a tua glória, realiza essas podas necessárias na minha vida, para que eu possa retomar com mais força, com mais vigor, com mais beleza, com mais segurança. Isso vai fazendo a sua oração. Feche os seus olhos. Olha, feche os seus olhos e veja este galho.
Observe este galho aí, se tem folha seca, se tem galho seco, se tem folha adoecida. Pede o Espírito Santo para te mostrar. E se você vê alguma folha adoecida, se você vê algum galho seco, você vai falar para Deus: Deus, arranca de mim, tira de mim esta folha adoecida, tira de mim este galho seco, Senhor. Traz longevidade, faz entrar mais luz, estimula novas ideias, Senhor. Controla a nossa produção. Reduz, Senhor, verdadeiramente aquilo que não presta. Limpa, Senhor, limpa. Isso, vai falando para Deus, filho, vai falando para Deus. Tenta imaginar este galho. Primeiro nós vamos trazer na memória. Tenta imaginar este galho e veja como está este galho. Se tiver um galho florido, se tiver um galho com frutos, você vai louvar a Deus, você vai agradecer a Deus, porque Ele já realizou podas em você e agora é hora de colher os frutos. Mas se você estiver vendo galhos secos, folhas adoecidas, uma folha que tem uma mancha preta, você pede: Senhor, vem me podar. Mentira, porque eu já não tenho mais forças mais. Eu vou morrer. Se o Senhor não me podar, eu vou morrer, Senhor. Isso, vai falando para Deus. Vai pedindo Deus para te mostrar como você está. Eu me abro ao teu querer. Erguendo a tua voz, quero me submeter. Quero conhecer os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, porque eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Eu me abro ao teu querer. O Senhor vai mostrando, Jesus. Vai mostrando, Senhor, as áreas, Senhor, as áreas de excesso na nossa vida. Vai mostrando, Senhor, tudo aquilo que é excesso. E dá-nos a graça, Senhor, de permitir, Senhor. Os passos que dei sem você fizeram fracassar. Me arrependo dos meus planos. Sente isso, canta isso. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minhas mãos para ti, feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir.
Senhor está falando. Não é você, não sou eu que realiza a poda. É por isso que não dá certo. É por isso que às vezes não funciona. Porque você está usando a sua própria força. Você está querendo fazer isso. Mas a palavra diz que quem realiza a poda é Deus. Deixa Deus fazer. Fala com Ele que você permite Ele fazer. Talvez você nem concorda, talvez você nem acha legal. Talvez você não vê necessidade de arrancar tantos galhos assim. Mas deixa Deus fazer. Pede Ele para tirar os excessos. Você sabe quais são os seus excessos. Pede Deus para tirar tudo aquilo que é excesso. Pede Deus para tirar tudo aquilo que está adoecido em você, adoecida em você. Fala: Deus, tira, Senhor. Tira da minha vida os excessos. Tira da minha vida as doenças. Tira tudo aquilo que está tirando a minha energia, as minhas forças, a fim de que eu possa revigorar, a fim de que eu possa ser revigorado. Eu quero permitir nesta manhã, Senhor, esta ação que é própria tua. Eu quero permitir esta ação de poda que é própria tua, meu Deus. Eu não quero mais intervir, eu não quero mais entrar na tua frente, eu não quero mais achar que é eu que faço, mas eu quero autorizar o Senhor a fazer, para a maior honra e glória do teu nome, Senhor. Dou minhas mãos para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minhas mãos para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minhas mãos para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vamos aplaudir o Senhor, pessoal.